Olá, crianças! Eu sou a tia Kelly e estou aqui para contar mais uma história para vocês. E o tema da nossa lição hoje é Festas Juninas. Por que não devo participar? Com certeza você tem ouvido falar por aí sobre o período das festas juninas. A palavra junina se refere ao mês de junho, que é justamente quando começam essas celebrações. Então nós vemos as escolas e outros lugares também enfeitados, decorados com figuras de balões, de fogueiras, bandeirolas coloridas, chapéus de palha e outras coisas mais. No Brasil, essa é uma festa muito comum, tradicional e tida como cultural. Nos festejos que acontecem em todo lugar, as pessoas vão com roupas típicas, coloridas e chapéus de palha e levam comidas muito gostosas e dançam quadrilhas e tudo mais. Porém, apesar de parecer algo tão legal e divertido, essa festa tem uma origem e uma razão de ser. Toda festa é criada com algum objetivo. E essa festa, as festas juninas, foram criadas com o objetivo de homenagear e venerar homens que, de acordo com a cultura católica, se tornaram santos, que ouvem as preces das pessoas e podem abençoar as pessoas. Você já ouviu falar em São Pedro? São João? Santo Antônio? São santos que essa festa prestigia. Então a razão da existência dessa festa é justamente para venerar esses santos. Então, criança, ainda que você queira apenas vestir uma roupa colorida e se divertir e aproveitar as brincadeiras e as comidas gostosas que tem nessa festa, ao participar delas, você estará concordando com a existência delas. Você estará ajudando a promover uma festa dedicada a santos, e isso não é certo. Porque santo é só um, que é Deus, o único que deve ser adorado e reverenciado por todos nós. Tem uma história na Bíblia que nos ajuda a aprender mais sobre isso. Houve uma vez que 3 jovens tiveram que tomar uma decisão muito séria, se eles iriam ou não se prostrar diante da estátua de um homem, e a vida deles estava em risco. Vou contar essa história agora para você. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens judeus que foram levados como prisioneiros para o reino da Babilônia, um lugar de muita idolatria. Mas eles haviam sido ensinados a adorar somente o Senhor. E mesmo vendo e ouvindo tantas coisas erradas, eles decidiram se manter fiéis ao Senhor, custe o que custar. O Senhor abençoou muito a vida desses 3 jovens. E eles se tornaram homens de destaque no reino, colocados para cargos importantes na Babilônia. O tempo passou e algo aconteceu. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, era um homem muito vaidoso e se achava muito importante. Ele mandou fazer uma estátua enorme de 30 metros, coberta de ouro, e mandou que um dia específico, homens de todo o reino, os líderes mais importantes, estivessem ali próximos a essa grande estátua. Quando a estátua ficou pronta, todos os homens então se reuniram ali. Pessoas de muitos povos que faziam parte do reino da Babilônia estiveram ali. Inclusive, Sadraque, Mesaque e Abidnego também foram chamados para esse momento, porque eles eram responsáveis pelos negócios da Babilônia. Então, a ordem do rei dizia que assim que tocassem a trombeta e os demais instrumentos, todos os que estivessem ali deveriam se ajoelhar e se prostrar diante daquela estátua em sinal de reverência e adoração. Aqueles que não cumprissem essa ordem do rei seriam jogados dentro de um forno muito quente, cheio de fogo, para serem queimados. Que horror, não é mesmo? Na hora então que os instrumentos tocaram, todos se prostraram diante daquela grande estátua, conforme a ordem do rei, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego,
porque eles sabiam que isso era errado. Jamais deveriam adorar a outro que não o Senhor Deus. O rei foi informado e ficou furioso. Ele os chamou e os questionou por que eles não tinham obedecido a sua ordem. E os 3 jovens falaram que não fariam isso, que eles jamais se prostrariam e adorariam a outro que não fosse o Senhor Deus. Então o rei mandou que eles fossem jogados na fornalha ardente e mandou que fosse aquecida 7 vezes mais para ter certeza de que esses homens seriam mortos. E assim aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro daquela fornalha ardente. Eles não se importaram com a própria vida, preferiram fazer o que era certo do que dedicar a sua adoração a outro que não fosse o Senhor Deus. Mas o rei teve uma grande surpresa. Ao olhar para lá, ele viu não somente os 3 homens, mas também uma 4ª pessoa ali dentro do fogo com eles. E eles caminhavam por dentro da fornalha e o fogo parecia não queimar, não pegar nenhum deles. Você sabe quem era esse 4º homem que estava lá dentro da fornalha com eles? Era Jesus! Ele esteve ali, presente, protegendo, guardando os 3 amigos e revelando o grande poder de Deus para o rei e todos os que estavam presentes naquele momento. O rei, assustado, chamou cada um deles pelo nome e mandou que saíssem do fogo. Todos os presentes ali viram Sadraque, Mesaque e Abednego saírem da fornalha sem ter nem mesmo um fio da cabeça queimado. A Bíblia diz que nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. Foi um grande livramento de Deus. Depois disso, o rei só pôde reconhecer a grandeza e o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E vejam as palavras que o rei disse. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo do que servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Além de reconhecer o poder e a grandeza do Deus daqueles homens, daqueles 3 amigos, o rei também fez um decreto de que em todo o reino ninguém falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o Deus fiel e verdadeiro. E o rei ainda fez prosperar ainda mais aos 3 jovens do reino da Babilônia. Nós vemos então a partir dessa história, crianças, que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, nós também temos que tomar uma decisão séria em servir ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, custe o que custar. Participar de festas e celebrações que envolvam adoração, veneração, reverência a outro que não seja o Senhor Deus é errado e nós não devemos estar nesse lugar. Por mais que outros digam que está tudo bem, não tem problema, os servos fiéis do Senhor não devem fazer parte de celebrações a outros santos. Você, criança, que ama Jesus de verdade, deve adorar somente ao Senhor Deus. O seu coraçãozinho é dele, então é a ele que você deve todo o seu louvor, toda a sua gratidão e todo o amor do seu coração. E se você ainda não tem o Senhor Jesus no seu coração, na sua vida, saiba que Ele o ama muito. Jesus veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Nós nascemos separados de Deus, condenados a uma vida eterna longe do Senhor. Mas Jesus nos ama tanto que assim como Ele desceu para salvar aqueles homens da fornalha, Ele veio a esse mundo, morreu numa cruz e sendo puro e santo, Ele pagou pelo castigo dos nossos pecados. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, está vivo para sempre e Ele pode ouvir você, Ele pode ver você e Ele pode transformar seu coração. Reconheça os seus pecados, peça perdão para o Senhor e peça que Ele venha ser o Senhor e Salvador da sua vida. E o versículo que nós temos para aprender hoje está aqui no livro de Mateus, capítulo 4, a segunda parte do versículo 10.
e diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10b. Eu espero que você tenha gostado dessa história e tenha aprendido quanto é bom e importante pertencer ao Senhor e ser fiel a Ele em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. Que Ele te abençoe. Um grande abraço, um beijão e até a próxima!